Atenção, senhoras e senhores, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Com ele nos palcos, professor Rodrigo Pensador. Mexe, mexe, mexe o cadeiro na ponta do dedo ou na palma da mão. Esse é o bonde do Pensador. Mexe, mexe. Mexe o cadeirão, ponta do dedo, palma da mão. Fala cremoso, fala cremosa. Estamos aqui para mais uma aula filosófica. Eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal Tchê, História e Educação, feito para você. Hoje o nosso tema, vocês não vão ter ideia. Os filósofos que vão tratar sobre a ética hoje, que será o estoicismo, vai dizer que não é o que Aristóteles falava, não é a felicidade que é o bem maior, não é o prazer, como dizia Epicuro, que é o bem maior. Eles dizem que eles estão certos. Quer embarcar nessa? Quer saber o que eles têm para dizer para nós? Curta agora o nosso vídeo, compartilhe as nossas ideias, assine o nosso canal, que o vídeo de hoje está sensacional. Roda a vinheta. Fala, galerinha linda, maravilhosa, seja você vestibulando ou que vai fazer o Enem, ou que ama a filosofia e busca saber mais conhecimentos, hoje nós vamos falar então sobre a corrente filosófica estoica, ou seja, estoicismo. A palavra estoicismo tem a ver pórtico, vem da palavra pórtico, estoi. Por quê? Porque esses filósofos eles se reuniam na porta da entrada da cidade para fazer sua filosofia. O que eles têm de original, esses filósofos? Aí que iniciaram a partir do século III a.C. e vão percorrer o século I, o século II depois de Cristo. Essa corrente de filósofos que se destacam entre eles Zenão de Cício, Sêneca, imperadores de renome que eu acho que vocês já ouviram falar, que eu vou dizer já para vocês, com certeza vai marcar a vida de vocês. Vai marcar essa corrente. Eu, especialmente falando, tenho um apreço e um carinho muito grande pela corrente estoica. O que eles dizem? Eles vão dizer o seguinte, que o universo, as leis da natureza, é como se fosse uma engrenagem. Tudo na natureza funciona da maneira que deveria funcionar. Ou seja, se nós, enquanto sujeitos, indivíduos, nos adequarmos à ordem cósmica, à ordem do universo, às leis da natureza, nós seremos, então, felizes. Só que não entenda a felicidade como Aristóteles dizia e nem também como nós entendemos hoje. Felicidade para os estoicos é tranquilidade da alma, paz de espírito, não perturbação, sem desejo, sem vontade, sem medo, sem dor. É a ausência plena de sensibilidade. Ou seja, para os estoicos, o prazer, o desejo é aquilo que faz o corpo sofrer. Eu tenho que me desprender do desejo e do prazer. Eu tenho que ser indiferente. Eu tenho que desenvolver a apatia, que é essa indiferença em relação ao mundo e às coisas. Eu vou dar um exemplo para você entender o que os estoicos dizem. Ele vai dizer que quanto mais eu compreender a lei da física, a natureza, mais eu consigo me ordenar dentro do universo, me adequar enquanto sujeito, e então ter essa tranquilidade da alma. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu sou um surfista, como que eu consigo surfar bem uma onda? Se eu me adequar à onda, compreender o movimento da onda e adequar a minha articulação, o meu corpo de acordo com o movimento da onda, ou eu tentar mudar o movimento natural das coisas? O que vai me gerar mais estresse? Tentar mudar. Ou seja, aí nós já temos uma lei que os estoicos nos ensinam. Aquilo que não se pode mudar, devemos aceitar. Ou seja, fulano tem uma doença incurável.
Pode curar? Não tem por que me preocupar. Não pode curar? Não tem por que se preocupar também, porque está fora da tua possibilidade de controle. Por que a gente sofre no mundo? Porque a gente quer controlar coisas incontroláveis. Por exemplo, pense aí, cremosa, cremoso. Quantos não ficam bravos, quantos de vocês, quando alguém fala assim, Professor, eu vou pegar ele na saída, fica falando mal de mim. Eu vou pegar aquela menina. por que você fica nervoso? Pense com o professor. Todo mundo agrada a todo mundo? Jesus agradou a todo mundo? Você vai agradar a todo mundo? Se você não consegue controlar o que a pessoa acha de você, isso não é um problema teu. A raiva, quando você a tem, você é o primeiro que se queima. Deu para entender? Eu vou dar mais um exemplo para vocês. Imaginem eu aqui com o meu carro, tô andando, daqui a pouco eu bato esse carro na frente de alguém. Essa pessoa sai nervosa, furiosa do carro e fala assim, Seu filho é de uma... Você bateu no meu carro. primeiro, tem por que eu me estressar? A minha mãe é uma mulher da vida? Bom, pelo que eu me recordo, ela sempre tirou fotos sérias com meu pai, sempre foi na igreja, sempre foi uma pessoa de princípios. Até agora não tem nada que abone a índole dela. Então eu sei que ela não é mulher da vida. Não tem por que eu me preocupar. E se ela fosse? Eu ia dizer para ele, conhece mamãe, né? Frequentava a casa. Tudo bem. Teria por que me preocupar se minha mãe fosse mulher da vida? Não. Ou seja, a resposta sendo sim ou não, não tem por que eu me ofender quando alguém me xinga. Deu para entender? Vou dar outro exemplo. Os estoicos dizem que riqueza material, se apegar nas coisas humanas, nos faz sofrer. Vou dar um exemplo de dinheiro. Eu dei um exemplo de relacionamento. Dinheiro. Imaginem que eu tenha 200 imóveis. Olha, professor, você é rico, parabéns. Você é milionário, é feliz. Bobinho, não? Se eu tenho 100 imóveis, vai ter 100 imóveis que eu vou ter que pagar IPTU, 100 imóveis que eu vou ter que pintar, 100 imóveis que eu vou pedir para alguém ter que limpar. São 100 vezes que aumenta o meu problema. Deu para entender? Você consegue compreender que isso não é o que gera felicidade? Quanto mais eu me desprender das coisas, das pessoas, menos eu sofro. Por que tem pessoa que quando termina um relacionamento sofre pouco? Por quê? Porque tem pessoa que já coloca em mente que pode se separar. O grande problema é que nós criamos um mundo fictício que nos dá prazer momentaneamente, mas depois nos leva à frustração. Se você casa idealizando que jamais vai se separar, claro que ninguém casa para se separar, mas você sabe que é realidade, é um fato natural, faz parte da natureza o quê? Ter sentimentos. Uma hora você ama, outra hora você pode odiar. Isso faz parte da realidade humana. Se eu não colocar isso em mente, eu vou me frustrar. Por que eu sofro quando morre alguém da minha família? Porque eu tenho em mente uma falsa noção de que jamais as pessoas vão partir. Se eu tiver em mente que nós somos finitos e viver conforme essa natureza, seremos aquilo que os estoicos chamam do quê? De felizes. Mas o que é felicidade para os estoicos? É ter a tranquilidade da alma. Ter a apatia. Não se preocupar com aquilo que não podemos controlar. Aquilo que não está no teu campo de alcance, não se preocupe. Vai fazer uma entrevista de emprego amanhã. Professor, eu tenho que passar. Não, isso não cabe a você. O que cabe a você? Fazer curso, se preparar, ter tranquilidade. Se a pessoa vai gostar de você ou não, isso é com ela, não é com você. Você tem que dar o máximo de você que esteja no seu alcance. Tá certo? Então, esse vídeo de hoje tratamos sobre o estoicismo, uma corrente filosófica que, por meio da indiferença aos desejos, faz com que a gente busque a felicidade. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, assine o nosso canal. Deixe suas dúvidas, comentários, críticas e elogios. Eu sou o professor Rodrigo Pensador. Este é o canal Tchê, História e Educação, feito para você, com muito carinho. No próximo vídeo, veremos os filósofos medievais, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, com uma outra mentalidade, que não é essa mais antiga, para fazer com que a gente consiga o quê? Agir bem. Qual é o caminho para a felicidade para eles? Não perca o próximo vídeo, estará imperdível. Um abraço do professor Rodrigo Pensador.